E hoje nós estamos conversando com a doutora Iole Barbosa Oliva e Laje de Sá, que é advogada, e estamos tratando das relações entre empregador doméstico e empregados domésticos. E eu pedi no fim do bloco anterior para que nos esperasse o nosso telespectador para que a doutora Iole nos falasse exatamente a diferenciação entre um empregado doméstico e o empregado de um comércio, de uma indústria, o que não tem essa característica de serviço doméstico. Bem, o empregado doméstico é aquele que trabalha no âmbito doméstico, ou seja, ele trabalha para uma pessoa ou para uma família, sem a finalidade de lucratividade para esta família. E também de forma contínua. Muitas vezes as pessoas fazem uma certa confusão do que seria uma diarista, se ela também pode ser qualificada como empregada doméstica, e a doméstica propriamente dita. Até mesmo os tribunais têm tido uma certa dificuldade para diferenciar essas duas categorias. O TST, que é o Tribunal Superior do Trabalho, já pacificou que o empregado doméstico diferencia do diarista porque o diarista ele presta serviço de natureza não contínua. Então, se ele presta serviço para uma família, para uma casa, para um cidadão, por no máximo 3 vezes por semana, ele vai ser classificado como diarista. Mais do que isso, os tribunais têm entendido que já caracteriza serviço doméstico. E o diarista tem um salário combinado entre as pessoas sem outros direitos referentes a um empregado doméstico, ok? Sim, o diarista é combinado o valor da diária de acordo com o montante de trabalho, ao passo que o empregado doméstico ele tem o direito da percepção do salário mínimo legal. Se ele está sendo contratado para trabalhar, por exemplo, meio expediente, o que é possível você contratar um empregado doméstico por meio expediente, desde que você faça o contrato por horas de trabalho. Aí na carteira você vai colocar que ela vai trabalhar 4 horas. Isso já traz uma complicação, porque o empregado doméstico ele não tem direito à hora extra. Mas se você está contratando um empregado doméstico para trabalhar meio expediente, você está contratando por hora. Aí vai haver uma dificuldade porque ele não pode exceder essas 4 horas, sob pena de, numa eventual reclamação trabalhista, o juiz entender que ele tem direito à percepção do salário mínimo integral porque ele não trabalhava só as 4 horas equivalente a meio salário. E no caso, você falou uma situação interessante, dizendo que o empregado doméstico caracterizado como tal não tem direito à hora extra. Eu gostaria que você entrasse em detalhes, então, essa situação, porque já ficou entendido que o diarista não tem esses direitos, não tem direito também a férias e 13º e outros que você disse. Mas, e o empregado doméstico que teria todos esses direitos? Ele tem direito à hora extra? Como que fica a questão de um dia ou quase sempre ter que trabalhar até mais tarde, até 10 da noite? Normalmente um dia que tem uma festinha em casa, que a pessoa chega mais cedo para limpar e sai depois do último convidado para ajudar na limpeza. Essa é uma luta da categoria porque realmente chega a ser desumano algumas cargas de trabalho que são dados para os empregados domésticos. Mas ainda não chegamos a esse patamar. O empregado doméstico ele não tem jornada de trabalho prefixada. Então, se ele trabalha mais de 8 horas por dia, ele não vai ter direito à percepção de hora extraordinária. Da mesma forma que o empregado doméstico ainda não alcançou alguns outros direitos que os seletistas têm. A exemplo de adicional noturno, o empregado doméstico ainda não tem direito. Ele alcançou o direito ao fundo de garantia, mas ainda assim é uma faculdade do empregador. O empregador não está obrigado ao recolhimento do fundo de garantia. De contrapartida, se o empregador opta pelo recolhimento do fundo de garantia, o empregado doméstico ele passa a ter direito também ao seguro-desemprego,
mas somente nesta condição, quando o empregador opta pelo recolhimento do fundo de garantia. Uma das situações, quando você qualificou o empregado doméstico, você disse que é a pessoa que trabalha no âmbito residencial, que é um ambiente sem fins comerciais, sem fins lucrativos. E as pessoas que trabalham eventualmente como um enfermeiro durante um mês, num período obviamente, de enfermidade, de uma necessidade especial, ou alguns mais constantes, como um motorista, como um jardineiro, como um caseiro. Eu gostaria que você tratasse desses assuntos para nós, que eles são muitíssimo interessantes. Bem, dentro do âmbito doméstico, nós podemos ter o motorista, nós podemos ter um jardineiro, nós podemos ter uma copeira, especificamente uma cozinheira. E essas pessoas, e até mesmo também, como você disse, um enfermeiro, todas essas pessoas, desde que trabalhe dentro do âmbito residencial e que aquele empregador não tenha fins lucrativos com o trabalho, com a força de trabalho do empregado, é caracterizado empregado doméstico. Inclusive, o caseiro do sítio, que desde que o sítio ele não tenha finalidade lucrativa, certo? O caseiro do sítio, que seria só para fins de lazer do fim de semana, por exemplo, aquele caseiro também é um empregado doméstico, porque se entende que o sítio é uma extensão da residência. Por isso, ele também é caracterizado como empregado doméstico. No caso, e se o sítio produzir alguns hortaliças e outros, não pode ser para fins lucrativos, não pode ser para venda, porque senão caracteriza como empregado comum. É isso? E aí eu pergunto também, e no caso de uma pessoa que trabalha no âmbito residencial e que sofre ali algumas influências, por exemplo, de uma pessoa que é costureira, que faz um trabalho para fora mediante remuneração, continua sendo empregado doméstico em que condição? Vamos visualizar essa sua pergunta de forma prática. Suponhamos uma costureira. Ela contratou uma empregada doméstica que faz só os serviços da casa, a limpeza doméstica em geral. Então, essa pessoa que ela contratou é de fato uma doméstica. Mas, se nessas horas vagas, suponhamos que ela coloque lá, fez a arrumação da casa, concluiu a arrumação da casa e está indo ajudar a sua empregadora, que é uma costureira, nos serviços da costura, que é uma atividade lucrativa do empregador, aí ela já deixa de ser doméstica. Aquele período trabalhado é um período trabalhado como um profissional seletista, com todas as implicações, com todas as responsabilidades, com todos os direitos e obrigações impostas pela CLT. O empregado doméstico, a questão da carteira de trabalho. O empregado doméstico tem o direito também do registro do seu trabalho na carteira de trabalho. Ali tem que ser registrado a data da entrada, o valor do salário e todo o andamento do trabalho, as férias gozadas, a anotação de pagamento do 13º, tal e qual qualquer empregado seletista. Doutora Iole, e o salário do empregado doméstico? O salário do empregado doméstico também é o mínimo legal. Você pode sim contratar com valores superiores, jamais inferiores. Se pergunta muito, em algumas situações, por que alguns empregados estavam recebendo menos que o salário mínimo. Aí tem que ser olhado a carga horária de trabalho desse empregado, porque por vezes pode ocorrer do empregado trabalhar, por exemplo, por 4 horas somente. É comum alguns empregadores contratar uma empregada doméstica só pela parte da manhã numa jornada de 4 horas. Aí o empregado doméstico ele vai ter uma jornada de 4 horas e a percepção do salário equivalente a meio salário, que seria meia jornada de trabalho. Ele não deixou de receber um salário mínimo. Ele recebeu o equivalente ao salário mínimo pelas horas trabalhadas.
Orientando o Direito teve o privilégio de conversar com a doutora Iole Barbosa Oliva Elage de Sá, advogada, e nós falamos sobre essa questão de relação entre empregado e empregador doméstico. Todo o agradecimento à doutora Iole e pedimos ao nosso telespectador que nos espere, porque, em querendo Deus, amanhã apresentaremos uma nova entrevista.